Olá, tudo bem? Meu nome é Milena Rodrigues, sou psicanalista e também terapeuta integrativa. Trabalho com a PNL, hipnose clínica e também com outros tipos de terapia que envolvem corpo e mente. Por exemplo, a massoterapia, trabalho com Tuinai Zen Shiatsu, né, que envolve corpo e mente, os pontos chaves, meridianos, tal, para que você restabeleça a saúde corporal e assim o mental flua harmonicamente. Vice-versa, né, quando o nosso mental está abarrotado, está com muita informação ou com uma sobrecarga, nosso corpo também tende a adoecer. Então, é bem legal a massoterapia como forma de terapia para você recuperar tanto o corpo físico quanto o mental. Reich, Wilhelm Reich, ele já dizia, né, que corpo e mente eles estão conectados, tanto que Reich ele trabalhava com a massoterapia como forma de desbloqueio das couraças musculares, né? A tensão mental causa tensão no corpo. Bom, como psicanalista, eu venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre o transtorno de personalidade narcisista, tá? Que acontece lá na primeira infância ou pode ocorrer também ao longo da vida. A gente ouve um pouco falar sobre transtorno de personalidade narcisista, mas a gente tende a focar mais em relacionamentos. Porém, existe o transtorno de personalidade narcisista parental, que é o meu foco aqui, tá? É sobre o que eu vou falar. Eu sou filha de pais narcisistas e descobri isso recentemente. Meu pai eu já desconfiava, mas minha mãe eu descobri há pouco tempo, há 2 anos. E aí, nesses últimos anos, mesmo sendo terapeuta, você passa por por momentos de catarse, por períodos catárticos, que é quando vem toda a informação do que você passou, do que você vivenciou, e aquilo começa a se encaixar como peças de quebra-cabeça. Só que nisso, até você formar o quebra-cabeça completo, entender que o que você passou foi por abuso físico, emocional, né, psicológico, você tende a entrar em negação e ao mesmo tempo seu corpo reagir, porque seu corpo vai reagir com a informação que veio de lá, os momentos que você apanhou, os momentos que você foi ofendido, os momentos de chantagem emocional e muitos outros, né? Então eu entrei nesse período de catarse até eu poder me recuperar. Então você pensa assim, legal, mas trabalha com a mente, não vai passar por isso? Lógico, a gente passa por isso. E uma coisa, a maioria dos psicólogos, os psicanalistas e terapeutas, né, quem trabalha com a psique, com a parte mental, a maioria desses terapeutas são os que mais passaram por problemas, sejam familiares, sociais, entre outros, né? Então é importante a gente saber que todo mundo está sujeito a passar com esse tipo de pessoas com esse transtorno de personalidade. E aí eu costumo frisar bastante que a gente vê o transtorno, a pessoa tem um transtorno. Que transtorno? Ansiedade, depressão, bipolaridade são transtornos, mas são transtornos da neurose que não afetam outras pessoas, afetam somente a si mesmos. Agora, o transtorno de personalidade narcisista, o narcisista ele se projeta no outro, então todo o lixo emocional dele ele vai jogar no outro, ele vai se vitimizar, ele vai manipular, ele vai chantagear, ele vai usar de outras formas, então ele vai se autoproteger, né, se proteger, sempre jogando aquilo que ele tem de pior no outro, né. Quando você tem filhos, quando são pais que têm filhos, né, pais com transtorno de personalidade e possuem um, dois ou três filhos ou mais, eles tendem a separar os filhos como o filho dourado, que é aquele que ele vai projetar as suas qualidades nesse filho. Então, viu, meu filho tirou notas boas, ele fez uma faculdade, ele comprou casa, ele comprou carro. Tem o filho neutro, que ele vai ser mais ou menos o filho invisível ali, se tiver dois, três filhos, né? E o bode expiatório. O bode expiatório, normalmente, é quem começa a enxergar a dinâmica familiar e ele fala assim, não, por que você está fazendo isso? Por que você fez aquilo? Só que o narcisista, eles não gostam de ser, como posso falar assim, que perguntem para ele, que enfrentem ele, ou que indaguem ele, por que você está fazendo isso? Eles não gostam.
Então, eles sentem aquilo como uma ofensa grande. E eles vão tentar distorcer para que pareça que esse filho que está falando assim, ó, você está errado nisso, você está fazendo isso, isso não é certo. Ele vai simplesmente começar a projetar nesse filho que argumenta, que pergunta, que investiga, que tenta entender o porquê das coisas, vai jogar todo o lixo emocional dele nesse filho, que é o bode expiatório. O bode expiatório, normalmente, é quem vai carregar toda a carga familiar, tá? Bom, eu sou filha de, como eu falei, de pais narcisistas, né? Meu pai eu já desconfiava, e minha mãe, por ela ter o transtorno de personalidade narcisista oculto, foi muito mais difícil de eu entender, de eu enxergar. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as características de quem tem transtorno de personalidade narcisista como eu falei, mostrar essa diferença, né? Porque quem tem transtorno de ansiedade, depressão, entre outros, eles é algo deles, né? Tem a parte química, obviamente, né? A disfunção entre os neurotransmissores, a falta de lítio, a falta de algumas vitaminas, né? Que são benéficas para o cérebro, a parte hormonal ali também, que pode afetar a parte dos neurotransmissores e levar a pessoa a ter depressão, ansiedade, entre outros. Mas vítimas de pessoas com personalidade narcisista tendem a ter esse transtorno da neurose, costumam ter ansiedade, depressão, crises de pânico, né, entrar em síndrome do pânico, também desenvolver a síndrome do pânico. Tem a autovigilância muito grande, né, estão sempre em hipervigilância, né, procurando detalhes, procurando, observando, né, pequenas alterações de humor, na fala e tudo, por quê? Porque eles foram tão reprimidos, né, reprimidos e cobrados e tudo isso, que eles entram em hipervigilância, né? Então, dependendo de quem tem o transtorno, do tipo de transtorno de personalidade desse pai ou dessa mãe, se for oculto, é muito mais difícil, porque esse narcisista ele vai fazer de forma muito oculta, ele vai usar outras pessoas para punir o filho, né, principalmente o bode expiatório. Ele vai usar por exemplo, assim, ele vai falar uma coisa, vai distorcer, vai fazer o gaslight, né, que é a inversão do que foi falado, do que foi feito, para que esse filho pareça o errado da história. Então, eles vão ser o vilão, mas eles vão sempre se colocar como vítima, mas sempre de forma sutil e discreta. Já o narcisista grandioso, eles são aqueles que eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, já é mais, como que eu posso falar assim, aberto, né? Ele já se acha assim, você vê que ele tem essa necessidade de admiração mais aberta mesmo. Diferente de quem tem o transtorno de personalidade narcisista oculto ou vulnerável, né, como conhecido, que eles são mais discretos, então é mais difícil de você identificar. Então, normalmente, quem começa a identificar é a vítima. No meu caso, depois dos 40 anos, foram muitos anos até entender que os dois têm transtorno de personalidade narcisista e que um usa o outro para, ao mesmo tempo, atacarem e se protegerem, né? Então, nessa dinâmica familiar, sempre vai ter o filho neutro, o bode expiatório e o filho dourado, que atende a todas as expectativas daquele pai, daquela mãe. Normalmente, quem tem um filho só, esse filho pode ser as duas versões, o filho dourado ou o filho bode expiatório também, dependendo da dinâmica que esse pai precisa, ou essa mãe, né, precise que o filho exerça naquele momento. Se ele for, vamos supor, se colocar como um bom pai, uma boa mãe, aquele filho único, ele vai ser, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, você viu? Meu filho, ele é excelente nisso, ele é muito inteligente. Só que para o filho, ele vai difamar o filho, ele vai rebaixar o filho. Mas em sociedade, tá? Porque o narcisista ele usa máscaras, em sociedade, ele vai mostrar que, viu, meu filho é maravilhoso, é inteligente, só que em casa ele vai chamar de burro, de incompetente, de vagabundo, entre outras coisas. Mas para a sociedade, ele viu como meu filho é inteligente, como meu filho é bom, vai projetar toda né, aquela parte dele boa, aquelas expectativas positivas no filho. Só que os narcisistas são diferentes do que são em sociedade, eles são em casa, tá? São totalmente diferentes.
Mas para quem vê, quem está de fora, eles vão sempre ser pessoas muito boas, tá? E não vão conseguir manter o que eles são dentro de casa, fora de casa. É uma pessoa ruim fora de casa, é uma pessoa ruim dentro de casa. Não, eles são ruins dentro de casa, mas são muito bons para a sociedade, para parentes, para tios, né, para os irmãos, para o pessoal da igreja, principalmente, né. Então, eles vão ter essa dinâmica. Então, é muito difícil das pessoas acreditarem, normalmente, nas vítimas desses narcisistas, porque eles são pessoas aparentemente muito boas, muito generosas, muito carismáticas, diferente do que são em casa. Até mesmo nessa dinâmica entre irmãos também, os narcisistas costumam usar a triangulação, que é falar de um irmão para o outro, do outro para o outro, fazer essa triangulação para que um dos filhos sempre pareça o vilão da história. E para que esses pais tenham sempre defensores dentro da própria família. Ué, e quem leva essa culpa normalmente é o bode expiatório. Ué, você fez isso. Tendo sempre um lado só da moeda, da versão, né, que sempre vai ser a versão do pai e da mãe. Os filhos normalmente tendem a querer defender o pai ou a mãe, isso é natural. Então, quando eles fazem essa triangulação, já é pensada, é proposital, tá? Para que os outros irmãos, os outros filhos, defendam esse pai e essa mãe, que realmente fizeram algo para o outro filho, o filho reage de maneira explosiva, de maneira um pouco além, né, depois de aguentar muita coisa, um pouco além do que se considera normal. Então, esses pai e essa mãe vão usar esses outros irmãos para validar a versão deles da história, nunca contando os dois lá, o que aconteceu em geral, né? A história toda é sempre parte da história. Então, isso vai validar o quanto esse pai e essa mãe são bons. Tá? E normalmente quem acabar ficando com essa carga toda é o bode expiatório. Bom, por que eu estou falando isso? É importante vocês saberem que existe sim pais com transtorno de personalidade. E isso pode afetar muitos filhos, um filho ou ambos os filhos, tá? Tem pais que, normalmente os de personalidade grandiosa, né, personalidade narcisista grandiosos, eles tendem a fazer isso com todos os filhos. Já os vulneráveis não, eles vão escolher um, né? Apesar que todos os narcisistas eles fazem isso, mas sempre vai ter um filho que vai carregar a culpa por algo que não fez, né? O pai e a mãe fizeram algo, a culpa é do filho. Os irmãos fizeram algo, a culpa é daquele filho. O tá sem dinheiro, a culpa é do filho. Então sempre vai ter um que vai ser o bode expiatório. E normalmente esse é o que sai do núcleo familiar, tá? E para a família ele passa de ingrato, ele passa de desleal, ele passa de todas as piores coisas, mas foi o que teve que se defender e sobreviver sozinho, porque não teve apoio nem dos irmãos, nem do meio familiar, porque narcisistas tendem a distorcer o ocorrido, o que fizeram. Eles só tendem a falar, a pessoa explodiu, a pessoa é explosiva, a pessoa xingou, a pessoa brigou, mas eles não fazem o que, não falam, né, o que eles fizeram, o tanto de coisa que eles fizeram para que a pessoa explodisse. Bom, eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo sobre como funciona a psique, porque é muito importante. Aqui eu estou falando sobre o transtorno de personalidade narcisista, e muitas das pessoas não entendem o funcionamento da psique. Então, eu acho que antes de eu dar prosseguimento a essa informação, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a psique humana, nossa psique, nosso aparelho psíquico, né? Para que vocês entendam que sim, existe pessoas com transtorno de personalidade e o transtorno da neurose, que é algo que não prejudica o outro, que só vai prejudicar a si mesmos, tá? A própria pessoa, né? Como pânico, crise de pânico, como eu disse, ansiedade, depressão. Transtorno de personalidade entra na parte quase na parte de perversão. Pessoas com transtorno de personalidade narcisistas beiram a perversão, assim como os psicopatas, né? Psicopatas são os que não têm empatia, psiquicamente faltos de empatia, então psicopatas, né? Faltos de empatia. Narcisistas, a empatia ela é voltada para dentro, para si mesmos, então ele não tem empatia genuína para com o outro. Isso beira a perversão, né? Tem muitas pessoas que falam assim, não são perversos. Sim, são perversos, né? São piores que psicopatas, porque os psicopatas, eles são aquilo que são e pronto. Quem tem o transtorno de personalidade narcisistas,
Eles usam máscaras, então eles usam a máscara da bondade, da humildade, do amor, mas é tudo isso muito falso. São máscaras, são personas que eles usam, personagens que eles usam para a sociedade, para serem bem-vindos à sociedade, aceitos em sociedade, né? Então isso é feito de forma pensada, né? De forma arquitetada. Então, para mim, psicopatas e narcisistas andam lado a lado, tá? Para mim, tá? E se vocês começarem a analisar também, vocês vão chegar a uma conclusão muito parecida também. Porque psicopatas, eles são faltos de empatia, são aquilo que eles são. Eles não estão se importando para como a sociedade os vê. Diferente dos narcisistas, eles praticam as mesmas maldades, porém de forma mascarada para que pareçam boas pessoas para a sociedade. Então, eles se preocupam como são vistos para a sociedade. Então, isso para mim é muito pior do que o psicopata, que ele é aquilo que é. Tá? Mas aqui eu vou falar do ponto de vista psicanalítico, tá? E falar para vocês um pouquinho, ensinar sobre como funciona a nossa psique e como eles usam do aparelho psíquico para enganar as pessoas, para iludir as pessoas, usam a empatia das outras pessoas para poder se manter ali em sociedade, para que ninguém reconheça-os como tendo esses transtornos, né, como sendo pessoas ruins, porque nada mais são do que lobos em pele de cordeiros, tá bom? E é isso, então espero vocês, vou explicar um pouquinho mais no próximo vídeo.